Dário, você já ouviu essa história aí do Rafael que quase que foi preso por causa de um cachorro? Essa história é engraçada. Lembro, tem um pouco a ver com futebol, né? Futebol eu jogava na época. Futebol. Conta aí, Rafael. Pode contar. Bicho, o mais engraçado é que assim, olha, o que mãe e esposa fala, você tem que fazer, seguir a risca. E eu jogava muito futebol, meu filho tava pra nascer, enfim. E, bom, jogava futebol e se eu pudesse, qualquer folga, tava jogando futebol. E aí nesse dia eu tinha dito assim, ó, amor, eu vou trabalhar e tal. Ela falou, não, hoje não vai pra quadra, tá? Ah, tá. Pensei aqui, não vou jogar, né? Mas antes de ir trabalhar, dou uma passadinha na quadra. Detalhe. Só fala com o pessoal. Só vou falar com o pessoal, dar um oi e tchau. Detalhe. O trabalho é pra um lado, a quadra pra outro. Ou seja, não tinha nem como eu dizer assim, ó. Dar uma passadinha aqui é caminho. Beleza, passei na quadra. E aí, bom, futebol já tinha acabado. Eu passei só pra falar com o pessoal. Aí cheguei o professor e falei, Feijão, cara, te deixa em casa, fica tranquilo. Coloca as redes aqui no carro e tal. Na época ele criava um cachorrinho. E aí o cachorrinho já tinha sido muito maltratado, não entrava em carro. Aí, beleza. Como ele morava muito perto da quadra, sei lá, 700 metros, o cachorrinho foi seguindo o carro, tudo certo, fui trabalhar. Quando deu meio-dia, meu pai me liga, né? E eu sou de uma família militar, ou seja, meu pai é um pai... Minha criação foi uma criação rígida. Meu pai me ligou e falou, Rafael, só vou te perguntar uma vez. Assim, pai, o que foi que houve? O que foi que você fez? Aí eu disse, não, nada. Falei, por quê? A Polícia Civil tá aqui em casa, querendo falar com você. Eu disse, pai, deve estar vendo algum mal-entendido aí. Pergunta o que eles querem. Ele falou, cara, repito, só vou perguntar mais uma vez, tua mãe tá chorando aqui, tua avó já tá orando por você. Eu falei, olha, eu não sei o que tá acontecendo. Na época, a gente tava vivendo uma dissolução societária, né? E tal, aí eu falei, deve ser alguma coisa da empresa, preciso entender, ver com ele com a delegacia, e eu vou lá, vou ligar pro meu advogado aqui. Aí ele disse, beleza. Aí falou com a delegacia, eu não sem saber o que estava acontecendo, né? Peguei e liguei pra Léo. Eu falei, irmão, cara, não sei o que tá acontecendo, Polícia Civil tá lá em casa, e a gente tem que ir pro Pra Shopping. Aí Léo falou, pô, cara, passa aqui em casa, me leva e tal, tudo bem. Aí ele falou, Rafa, só tem uma coisa que tá estranho nisso tudo, cara. Aí eu disse o quê? Ele falou, velho, delegacia de meio ambiente, tem nada a ver com a dissolução societária, enfim. Aí eu disse, pois é, também não tô entendendo. Cara, quando eu cheguei na delegacia, TV, ó. Mas era muito jornalista. Link muito, ao vivo. Pessoal com câmera, querendo entrevistar ele. Eu falei, Não, ele não vai lá dar uma entrevista não, ele tem que entender o que tá acontecendo. Loucura. Eu fiquei impressionado. Medo. Eu tava pálido. Irmão, pálido. Falei, caramba, e agora? Entramos na delegacia. Paparazzi. Entramos na delegacia. Eu falei, cara, o que é que tá acontecendo aqui? O delegado não tinha chegado, né? Aí Léo foi lá e falou, quero, sei lá, documentação. Quero ver os documentos antes dele depor, antes dele falar alguma coisa nesse sentido. Aí fui lá dar uma olhada nos documentos. Nem me avisou o assunto. Não, nem avisou. Aí eu cheguei sem entender, né? Totalmente sem entender e tal, tudo bem. Aí chegou, eu falei, Léo, e aí? Os caras, uma entrevista aqui, engenheiro civil e tal. Eu disse, sem condições, não vou, enfim, dar nenhuma entrevista agora. Aí disse, cara, você tá sendo acusado aí de abandono de animais. Eu disse, peraí, pô, tem uma coisa errada. Aí fui começar a entender que, primeiro, o que mãe e esposa fala, você tem que cumprir. E aí, alguém filmou o cachorro seguindo o carro, depois de futebol. E aí, nisso daí, pensou que eu tinha abandonado o cachorro, pegaram a placa do carro. Coisa de louco. Polícia Civil foi bater na... E aí, nessa época, o endereço da casa dos meus pais. Em horas a Polícia Civil já tinha ido bater lá na casa dos meus pais e tal. Eu acusado de abandonar um cachorro. Aí eu falei, cara, você tava jogando futebol. Os caras, futebol, vamos jogar sábado. Eu falei, velho, tô nervoso aqui, bicho, tu tá me convidando pra jogar, velho. Eu só quero saber se eu vou ser preso ou não, velho. E eu, quando eu tava olhando os papéis, né, olhando lá, eu disse, abandono de cachorro. Eu falei, mas Rafael não tem cachorro. Aí eu voltei assim, falei, Rafael, você tem cachorro? Eu disse, não, ele não tem cachorro, não. Fiquei sem entender onde é que tinha surgido esse cachorro aí. Não, eu fui ligar pro professor, né? Aí eu falei, amigo, seguinte, aconteceu isso e isso. E a quadra também, perto do Pra Shopping ali, quem conhece Natal, Ponta Negra, tudo próximo, né? Eu liguei pra ele e falei,
você precisa trazer o cachorro aqui na delegacia e tal, pra explicar o que tá acontecendo, não tem nada a ver com isso e tal. Beleza. Aí falou, não, fica tranquilo, em 10 minutos eu tô chegando aí. Aí quando foi entrar no shopping, o segurança falou, ô, cachorro não pode entrar não. Aí ele falou, não, calma aí, esse aqui tá indo depô, amigo. Aí Não é qualquer cachorro, não. Aí teve que Cachorro liberar o cachorro pra ir na delegacia pra mostrar que tudo era um mal entendido, mas já tinha saído em todos os jornais. E era aqueles jornalistas sensacionalistas como e tal. que ela tinha tanta atenção? Então, aí que a gente descobriu o seguinte, que alguns jornais, eles precisam de pauta. Esse jornal era um jornal bem sensacionalista da região, era uma pauta um pouco mais agressiva. Eram uns 3, 4 jornais daquele meio-dia, tipo o policial e tal. Então Era, eles jornal ficam de- fazendo a pauta, tipo, o engenheiro civil abandonou um cachorro, foi pego. Só não tinha nada a ver com isso. Aí no desfecho ele faz, ainda bem que foi só um mal Foi só mal entendido. entendido e tal, e aí tudo foi resolvido, não teve inquérito, papelada, nada. Eu como bom amigo, o que é que eu fiz? Quando eu vi que não tinha nada com nada, que a gente ia só dar risada, eu saí mandando nos grupos do WhatsApp dos nossos amigos, dizendo, gente, Rafael vai dar uma entrevista bem importante aí de meio-dia em tal jornal, se vocês puderem assistir. Aí a turma gravou, ficou um tempão, enfim. Foi uma chacota, foi super engraçado aí. Tem cópias desses vídeos? Eu vou procurar a cópia desses vídeos, mas por conta disso daí eu quase tenho uma passagem pela polícia. Faltou pouco, mas foi muito bom. Léo, o que é que você tem visto de oportunidade no futebol, principalmente você que circula bem entre os presidentes dos clubes? Cara, então, o que acontece? Não só o futebol, mas o entretenimento como um todo, é um mercado que movimenta bilhões e bilhões de reais, né? E às vezes eu vejo que tem muita oportunidade, mas ainda falta um pouquinho de governança e transparência para que o investidor ele se sinta interessado em entrar nesse mercado. Então, é como se a Faria Lima ela não se comunicasse muito bem ainda com a indústria do futebol. Você tem boas oportunidades dentro da indústria do futebol, tanto na compra e venda de jogadores, que sempre foi o forte desse mercado, mas também nas principais receitas dos clubes hoje, que é a parte de direito de transmissão. Então tem muito player olhando para antecipação de Recebível, né? antecipação de recebíveis. Recebível dos direitos de transmissão. Exato, E direito de transmissão. também das transferências, porque também- eles não pagam tudo à vista. Exatamente. E também a questão das bilheterias, né? Não sei se você lembra, Rafa, a gente estava na final do Campeonato Paulista agora de 2025, Corinthians e São Paulo. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras. perdão. Foi recorde de público ali. Foram 48 mil pessoas. A gente não tinha como sentar, né? Tava totalmente cheio o estádio. Assim, eu particularmente, quando hoje eu olho futebol, eu fico vendo aquele mar de pessoas apaixonadas ali. E às vezes eu esqueço um pouquinho do futebol em si, da bola ali entrando, daquele objetivo que é a bola fazer o gol. E fico tentando ver um pouquinho das planilhas envolvidas naquela operação, né? A gente tava falando ali de 48 mil pessoas, dos quais você tinha 46 mil pagantes. Aí quando foi sair a receita de bilheteria, apareceu lá 4,6 milhões de reais. Eu falei, gente, não é esse o valor. Porque a maioria das pessoas ali pagaram R$1.000 pelo ingresso. Então, assim, na verdade, o clube arrecadou no mínimo ali uns 20, 30 milhões, se não 40 milhões de reais, mas o que aparece pra gente é o quê? Que a receita foi de 4,6 milhões. Então, falta um pouquinho de transparência daquilo que efetivamente... Governança mesmo, né? do que efetivamente gira de mercado. E assim, você pensa assim, poxa, qual é a indústria hoje que consegue fazer um evento por semana ou 2 eventos por semana que consegue colocar 46 mil pessoas e consegue um faturamento desse, né? E eu tô falando aqui só de bilheteria, mas quando você vai colocar todo o entorno ali, tipo bebidas, Patrocínios. comidas, patrocínio... Um jogo de futebol hoje não é simplesmente um jogo de futebol, é um mercado assim que movimenta muita grana. Em torno de um jogo de futebol, há estudos que dizem que num único jogo você pode ter uma movimentação ali que gira em torno de 50 milhões de reais, você imagina. É uma coisa assim... São números Qual muito grandes. qual a empresa- É num dia. Qual a empresa que hoje, em 2 horas, fatura 50 milhões de reais? Né? A força que hoje o futebol tem é um negócio surreal. E quando você vai analisar isso, o futebol brasileiro ele se destaca a nível Global, né? global, né? Se você colocasse ali o Brasil dentro da Europa, a gente estaria entre os 6 maiores países em termos de receita. Então, eu vejo esses 3 pilares. Ainda muito forte a compra e venda de jogadores, a parte de direito de transmissão e a questão de bilheteria e sócio-torcedor. Você vê clubes como o Flamengo que, independentemente da compra e venda de jogadores, conseguem bater 1 bi de receita. É algo Absurdo, absurdo. é algo surreal. Mas, Darius, eu queria jogar um pouquinho essa bola para você, porque uma coisa é a indústria do futebol e do entretenimento aqui no Brasil e como o investidor olha isso, né? Fazendo um trabalho interno,
Brasil, mas também tem esse movimento do cara que é lá de fora e está querendo investir aqui no Brasil. Quais são as inseguranças, preocupações que o investidor tem tido? As primeiras preocupações é a questão do câmbio. Então, se tiver acordos que poderiam ser feitos em euros ou libras ou dólares, acho que fica mais fácil para elas fazer, mas só o risco do câmbio poderia ser mais alto do que o risco do investimento. Então, essa parte que dificulta muito na mente dos investidores internacionais. É engraçado quando a gente fala isso, porque, por exemplo, se a gente pega os 3 principais clubes, né, do Brasil em termos de bilheteria e sócio-torcedor, que basicamente eles são Flamengo, Palmeiras e Corinthians, né? Flamengo e Corinthians ali em posição de destaque, depois vindo o Palmeiras ali acompanhando esses 2 maiores. E você pega uma economia não pobre, mas mais fraca que o Brasil, que é Portugal. Aí você pega os 3 grandes ali, que seriam Benfica, Porto e Sport. Por causa da diferença de câmbio, o que esses clubes eles têm de receita em termos de bilheteria e sócio-torcedor, maior, né? Se equipara ou às vezes se torna maior. Por exemplo, o Benfica ele teve 18 milhões de euros em termos de bilheteria e sócio-torcedor. Isso dá 100 milhões de reais, ou seja, é quase o valor que o Corinthians fez em 2024, que foi algo próximo ali dos 96, 100 milhões de reais. Ou seja, o câmbio ele tem esse viés tanto para quem vai alocar o capital quanto você vai fazer esses comparativos de mercado, né? Obviamente que €1 gasto na Europa é €1, né? Mas R$1 gasto na Europa, ele é o valor do real ele cai muito. Agora também sinaliza algumas oportunidades, né? Porque se o investidor ele não quer correr o risco Brasil, mas a gente é um país que ainda exporta muito atleta, e normalmente nessa transação a moeda é dólar. E, por exemplo, os clubes europeus, enfim, ao redor do mundo, eles compram jogadores brasileiros em dólar. Então, eles vão receber em dólares. Isso, e por conta do fair play financeiro, na maioria dos casos, ele não paga à vista, ele paga parcelado. Então, alguns fundos internacionais com que a gente tem contato, eles olham muito essa antecipação de jogador. E aí você não corre o risco da moeda. Então, termina tornando uma operação muito interessante. E o sacado é bom, né? Porque normalmente é um clube da Premier League. Barcelona, enfim. Você precisa tomar um default aí de um clube desse porte. Pois é. Muito difícil. E se tomar, você tem algumas sanções na FIFA aí que termina que traz uma garantia interessante. Tem alguns mecanismos interessantes, que é o caso do transfer ban, né? Que facilita bastante, traz uma segurança para esse tipo de operação. Eu estava vendo também a questão das receitas totais, né? Essa questão do câmbio, ela realmente pesa pra caramba, pesa muito mesmo. Você pega clubes que, em tese, tem uma receita muito menor, mas quando você vai fazer o comparativo, pelo fato dele estar dolarizado ou estar em euro, ele tem uma receita comparado aos grandes aqui do Brasil, por causa da questão do câmbio. Isso acaba pesando porque o Brasil, beleza, ele vende em euro o jogador, mas ele também compra em euro. Exato, verdade. Você vê a compra que o Palmeiras fez agora do Vitor Roque, né? Que foi uma compra absurda, totalmente vinculada a uma moeda pesada, num valor de mercado já estando em euro, foi um investimento altíssimo. E aí não tem essa de câmbio, por mais que você tenha a sua receita atrelada ao real aqui, meu amigo, você vai ter que fazer uma compra jogador em euro. A direção é muito mais do Brasil para a Europa, para Saudi, para outros países. O Brasil é um país que exporta muito atleta, mas esse movimento de importar ele tem acontecido. Ele tem cada vez mais acontecido mais. Não sei te precisar quantos %, mas a gente já vê algum movimento de clubes maiores. O Palmeiras, o Flamengo fez algumas transações. Na última janela o Brasil foi protagonista em termos de janela de transferência como um todo, né? Porque normalmente o top 5 ali da Europa é que vai liderando ali as transferências internacionais. Então sempre é Inglaterra, França, Espanha, Itália e Alemanha que vão liderando as compras de jogadores no mundo todo. Mas o Brasil, na última janela, ele estava ali liderando ali entre os 2, os 3 maiores em termos de desembolso e investimento. Muito por causa da compra que o Palmeiras fez. Também o Flamengo tem investido muito pesado aí, por causa do Mundial como um todo. E também o custo de manter o base lá no Brasil é muito mais baixo também. Custo de funcionário, custo de ter terreno, ter todas as operações envolvidas.
no clube, porque os salários aqui são muito mais baixos do que na Inglaterra. Então, isso é legal, né? Porque o investimento na base no Brasil, ela acaba se tornando muito mais rentável porque você consegue comprar terreno mais barato, você consegue bons profissionais num preço mais barato. Se você for, custo por exemplo, da comida, tudo. Se você pegar um clube top aqui no Brasil para manter 100 jogadores ali na base, é um custo X. Quando você vai para a Europa, por mais que você faça essa proporção cambial, você vai ver que lá é muito mais caro, muito mais complicado. E aí é uma vantagem que o Brasil leva, né? Porque tá investindo aqui em real, mas vai vender em euro, né? É muito interessante. O que eu tenho visto muito, assim, é a profissionalização do futebol brasileiro no sentido de governança e financeiro. Que isso aconteceu em Londres há 20 e tantos anos atrás. Então, a gente tem a criação da Liga Forte União, da Libra, e atrelado a elas, estruturas de condomínio, estruturas de recebíveis, que possibilita você ter uma modelagem financeira um tanto mais atrativa e mais fácil de explicar para o mercado de capitais. Então, a gente tem visto muitos clubes aí fazer algumas antecipações e principalmente alguns bancos mais institucionais olhando, aprofundando mais para poder entender a modelagem dos negócios e quais são as garantias que estão envolvidas. Você vê que os grandes players sempre têm interesse em olhar para a indústria, né? Mas sempre essa questão da governança é uma coisa que vai freando, né? Sempre. Porque às vezes uma virada de mesa, uma mudança de postura do presidente, uma mudança de humor faz cair uma operação que teve todo um investimento de tempo e tal. É bem delicado isso mesmo. E essa profissionalização da governança, principalmente, ela passa também muito pela lei das SAFs, né? Que você começou a trazer uma governança mais profissional, gestores profissionais. Eu acho que tem sido muito gratificante para a gente em alguma dessas operações lidar com um CFO profissional dentro de alguns clubes. Você vê que você já consegue conversar, o pessoal entendendo a modelagem financeira, se realmente funciona do lado do clube a taxa de juros, com a taxa efetiva, a taxa real, enfim. Algumas discussões um pouco mais aprofundadas, isso daí realmente exemplifica aí o nível de governança que alguns clubes, principalmente de Série A, têm atingido. Cada vez mais a gente vê não só aquela figura do presidente, mas do CEO, né? CEO, aquele cara CFO, engraçado, isso é muito bom. São siglas que a gente é super acostumado no mercado mundo corporativo, né? Mas que o futebol está se adaptando rapidamente, trazendo pessoas do mercado para dentro do futebol. Isso tem sido fundamental para trazer segurança. É necessário, realmente, porque acho que um dos outros problemas que os investidores internacionais enfrentam são sobre a diferença em cultura de negócios entre o Brasil, que tem um índice sobre a dificuldade de fazer negócios. O Brasil não é muito alta nessa lista. Exato. Então, acho que essa é uma das coisas que está melhorando muito com essa captação dos empresários ou CFOs de Faria Lima, etc., entrando no mundo do futebol também. Acho que termina sendo do negócio, né? Sim, assim, eu acho que o grande desafio para nós que somos executivos e tá tentando passar negócio para nossa mão o tempo inteiro é tentar encontrar um ponto de equilíbrio para ambas as partes, porque naturalmente que dos dois lados todo mundo quer ganhar um pouco mais. Então, quando você consegue encontrar um denominador e essa balança ficar uma balança equilibrada, o negócio sai mais fácil. Acho que esse é o maior desafio. Foi o caso de Jacksonville. Também, acho que é uma questão de familiaridade do jeito que a estrutura financeira da indústria inteira do Brasil funciona, porque tem regras diferentes, tem regulamentos. Tem regulamentos diferentes, tem questão de segurança jurídica. Exato. Às vezes você tem um processo trabalhista, vai lá, atropela tudo, independentemente dos contratos que você firmou, você, peraí, não entendi isso. Exato. Então, acho que leva tempo para se acostumar com essas diferenças. Né? Quando você olha ali para o cenário dos BRICS, o Brasil está como campeão assim, em termos de oportunidade e a facilidade para você investir aqui. Ao mesmo tempo que esse aspecto pessoal é muito complicado. Né? Pesa muito. E pesa, assim, é um fator muito relevante na decisão do investidor. O que eu tenho visto de grandes fundos como Brooks, por exemplo, é que o investimento estrangeiro ele começa a fazer muito mais sentido se o capital demora um pouco mais para retornar. Por exemplo, 20 anos, 25 anos.
Só que para alguns family offices e se o ticket é menor, isso termina viabilizando porque o investidor ele quer entrar com a data de saída, né? Exato. E no Brasil as coisas não funcionam assim, muda um governo para outro, muda tudo. A gente estava, por exemplo, no mercado imobiliário surfando uma onda da Minha Casa Minha Vida, parou, foi para médio alto padrão, agora já voltou de um governo para outro, muda todas as diretrizes. Eu acho que a questão da adaptabilidade quando você tá no Brasil tem que ser muito elevada. Exato. Mas muito elevada mesmo. Você não pode achar que o Brasil é um Estados Unidos, que o Brasil é uma China, que o Brasil é uma Índia. O Brasil é Brasil, meu velho. Muda tudo o tempo inteiro. Tem muita oportunidade, muda o tempo inteiro. E eu acho que a oportunidade ela nasce exatamente nessas mudanças, porque termina que alguns projetos tornam-se muito mais atrativos do que algumas economias estáveis. Sem dúvida. A gente consegue aí dobrar, triplicar, ver algumas pessoas quadriplicando capital por algumas oportunidades que têm surgido na mesa até com certa relevância. Numa economia mais estável, isso se torna muito mais difícil. Muito mais. Você corre mais risco, você tem a oportunidade também de ganhar mais dinheiro ou perder. E você não corre, naturalmente seu retorno vai ser muito menor. Você tem investidor que tem mais apetite ao risco, tem investidor que não tem. Pelo menos essa é a minha leitura bem genérica. Se o Brasil não fosse tão polarizado, eu acho que o Brasil ele estaria melhor hoje em termos de atratividade para investimentos internacionais. Porque você tem a guerra na Rússia com a Ucrânia, você tem a China hoje numa balança de guerra comercial durante o governo Trump, então sobram uns poucos países emergentes aí para investimento. A Índia, que é um país excelente para investimento, dolarizado, todo mundo fala inglês, mas está muito caro. Uma cultura difícil. Cultura dificílima de lidar. Aí você tem o México e o Brasil. Então, veja, o Brasil tinha um grande potencial aí se fosse um país menos polarizado, com as políticas e principalmente as decisões judiciais mais corretas ou mais neutras, sem ser partidário, eu acho que o Brasil estaria realmente com um potencial de capital muito maior para investimentos, isso naturalmente geraria mais emprego, geraria um poder maior de consumo, a gente estaria voando. Mas é Brasil. E nem sempre as coisas acontecem, né? Como a gente planeja, como a gente espera. Verdade. Gente, Dubai. Dubai é um negócio assim engraçado, né? Dubai parece um pouquinho do que é o Nordeste para quem mora no Sudeste, ali, o sulista. O cara pergunta assim, você é de Natal? Eu vou ali para próximo, vou para Salvador, né? A pessoa não tem noção da distância que é Natal e Salvador. E a gente que mora aqui no Brasil, a gente não entende o que é Dubai, como fazer negócio em Dubai. Qual a diferença de Dubai, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos? As pessoas confundem com a Arábia Saudita. E, poxa, conhecer Dubai para mim foi uma experiência incrível, assim, em termos de negócios, de ver como está sendo gerido aquilo ali, que é uma cidade extremamente recente. Um case assim incrível no mundo. Darius, eu não sei como é que tem sido a tua experiência lá em Dubai, se puder compartilhar com a gente seria legal. Achei um lugar muito interessante. Do meu ponto de vista, é uma cidade do futuro. Eles estão fazendo tudo para atrair mais investimentos, para atrair imigrantes internacionais ricos, né? Eles têm o maior número de milionários indo para lá para morar do que qualquer outro país do mundo. A maioria, o país que tem o maior número de milionários saindo do país é Inglaterra, Reino Unido, porque eles mudaram todas as... Eles começaram a tributar as famílias super ricas, né? E só esse ano, mais de 12 mil famílias bilionárias já deixaram o Reino Unido. É bizarro. E vão sair mais gente. Vai ser mais gente. Não, vai sair mais... acho que tem um relatório feito por UBS sobre que eles esperam mais 500 mil milionários de sair do país, porque eles... Fuga de capital absurdo, né? Tudo lá. E muitas capital, Dubai termina sendo um país muito atrativo pela facilidade de entrar, de você ter o Golden Visa. Porque a sensação que quando a gente fala de Dubai é de uma cultura extremamente fechada, mas não é isso. Você andar em Dubai é como se você estivesse andando em Londres. É um país extremamente multicultural. Então você vê pessoas de todo lugar do mundo lá. É um negócio assim... Absurdo. Pelo menos pra mim foi impactante, porque foi uma quebra de preconceito absurdo, né? Primeiro eu tive que aprender a falar inglês árabe, né? Porque
Eles falam da forma como eles leem, é um negócio impressionante. Você pede pra pessoa falar 2 vezes, a IA não consegue entender o que o cara tá falando, mas depois você vai pegando o jeito. A pessoa dele. fala 10 palavras, você tentar entender 5. Mas é muito engraçado. Agora, o negócio que eu fiquei assim, um pouquinho impactado de forma negativa foi a quantidade de coisa de luxo lá. Uhum. Eu vi uma Lamborghini totalmente banhada a ouro. Lamborghini banhada a ouro. Eu falei, loucura. gente. Desperdício. Isso, né, cara? Desperdício de grana absurdo. E a forma como eles precificam placa de carro lá. Então, se você tem uma letra muito baixa, uma numeração muito baixa, a placa custa Caríssima, milhões. Então, né? os caras não ostentam só o carro, ostentam a placa. Também. Às vezes a placa vale 5 vezes o valor do carro, cara. É um negócio Loucura. meio esquisito. Algumas coisas curiosas que você vê lá em Dubai. E, Dário, você tá pensando em passar uma temporada por lá? Sim. A gente vai lá em novembro, né? Para... A gente tem algumas agendas esse ano ainda, acho que tem uma agenda em Dubai. Mas você tá pensando em morar lá? Você tá pensando em ficar um ano, 2 anos? O que é que você imagina? Analisando essa possibilidade. Por um ano eu tenho muitos amigos que já mudaram para lá. Eles estão gostando muito. Eles estão dizendo que tem escolas boas para crianças, tem muito segurança lá. Eles se sentem muito mais seguros do que em Londres? Em Londres, Uau. porque Londres está tendo muito roubo de Você Rolex, teve de seu telefone. carro? Você teve um carro? Meu carro foi roubado esse ano. Em Meu Londres? irmão Eu vi um também. assalto O lá. telefone foi roubado da mão dele. É menos violento do que aqui no Brasil, né? Os 2 assaltos que eu vi, inclusive, meu pai viu, foi com faca. Não, pra gente é exato, engraçado, né? faca. Foi roubado, Não imagina que o cara sacou uma arma. Não, pelo menos Exato. Não uma tem faca. nomes. Não. Lá, Se bem que faca pelo comigo, menos. né? Às vezes é pior que arma, né? Exato. Então, lá é muito seguro, não tem drogas. Então, se tiver crianças, você vai sentir mais Outra seguro. coisa engraçada que eu vi lá em Dubai, eu tava num restaurante, aí fui ver a parte de bebidas alcoólicas, né? Lá, assim, não é que seja proibido, mas eles fazem de tudo pra que você não beba muito lá, então você só pode pedir em determinados ambientes, ou uma dose de um determinado drink. Aí tinha lá uma garrafa de pitu. Não. Pitu aqui no Nordeste. Fui ver o preço, cara, convertendo dava uns 5 mil reais a garrafa. Uma garrafa aqui no supermercado deve ser, sei lá, uns 30, 40 reais. Porque eles tributam tanto para você não consumir, né? Então veja que até uma tributação inteligente, né? Aquilo que eu quero desestimular, de fato, eu coloco uma carga tributária elevada. Porque na maioria das coisas, a tributo lá é 0, né? Na maioria das coisas. Então, é um país realmente muito curioso da forma como é gerida. Outra coisa que eu senti interessante lá é que não adianta você ir lá uma vez. Se você achar que vai lá uma vez e vai fazer negócio, esquece. Você tem que criar raiz. Então você vai conhecer a pessoa, o local, ele vai lhe cumprimentar, vai receber super bem, mas ele vai esperar você voltar para ele fazer negócio com você. Sim. Ou ele vai esperar você convidar ele para o seu país para criar uma relação, e aí eles prezam muito mais pela estabilidade da relação do que propriamente o que aquela relação vai trazer de retorno. Isso eu achei interessantíssimo. Incrível, né? Eu acho que lá todo mundo antigamente pensava que eles iam para Dubai para como se fosse uma caixa eletrônica. Eu vou lá, pegar o dinheiro, vou investir no meu país. Mas agora ou vou com a mala cheia de coisa, chega lá, vou vender, vou vender, esquece, volta. Mas agora eles estão querendo mais investimento no país mesmo. Então, eles estão condicionando investimento em, tipo, você tem que lançar um escritório aqui, ou investir aqui também, ou licenciar para montar uma outra empresa aqui também. Eu vi muito lá. Não necessariamente que você tem que colocar dinheiro lá, mas que o negócio que você... O conhecimento... Exato. O negócio que você for gerar com ele tem que trazer algum retorno pro país. Exato. E não necessariamente financeiro. Então, por exemplo, você pode ir lá e captar um recurso para trazer aqui pro Brasil. Mas esse negócio vai trazer o quê de benefício para os Emirados? É um questionamento que eles fazem muito. Então, por exemplo, beleza, vou investir isso aqui no Brasil, tá? Mas o que é que eu tenho de benefício no meu país? Não, você vai ter um retorno financeiro, tá? Para mim não é atrativo. Mais pessoas vão vir para o meu país? Legal, começa... minha marca vai ser estampada lá, entendeu? Então, essas coisas se tornam muito mais atrativas para eles do que propriamente o dinheiro pelo dinheiro. Exato. Eles têm mais opções.
eles têm opções de investimentos no mundo inteiro. Então, cada investimento que você vai apresentar lá vai concorrer com o mundo inteiro. Eu tinha muito preconceito. Eu falava pra minha esposa que não tinha interesse nenhum em conhecer Dubai. Nenhum. Até ir lá. Agora eu tô querendo ir pelo menos uma vez no ano. Passou de uma necessidade, de um sentimento de não quero conhecer. Como preciso, pra né? onde, cara, é um local que eu tenho que ir Preciso lá pelo menos lá. uma vez. Como a gente fala da agenda de Nova York, né? Exato. Que pelo menos uma vez no ano a gente tem que Precisa estar estar em Nova York, A gente precisa estar em Nova York. Nova York ainda tem um fluxo absurdo de dinheiro, né? Exato. E tem outra cidade, Miami. Miami está crescendo muito, está fazendo um crescimento muito grande de fundos, hedge fund indo para Miami. E o legal de Miami é que comunica melhor com o mercado latino. A gente consegue conversar com alguns fundos de investimento quando você fala de Brasil, que às vezes a pessoa entende melhor. Pois é, e você fala assim, poxa, quando você fala Nordeste do Brasil, aí o cara já deu um nó, porque ele não sabe nem onde fica no mapa. Isso é muito comum. Só que a minha percepção, conversando com investidores do mundo inteiro, alguns investidores europeus, Ásia e tudo mais, é que quando você fala com o pessoal de Miami, ele entende melhor o latino, ele comunica melhor com o Brasil, os riscos do Brasil, o câmbio. Pô, algumas vezes eu conheço até a moeda, porque acontece, você conversar com a pessoa e não saber. Ou então achar que o Brasil ainda fala espanhol, a capital é Rio de Janeiro. Tem muitos brasileiros lá que moram lá. Muitos brasileiros, latinos, Florida, cubanos, Orlando, impressionante. Né? Orlando cresce muito. Tem uma história curiosa que eu estava conversando com um grupo de europeus e americanos. Aí a gente estava numa reunião, era algum assunto relacionado ao futebol, não lembro o que era. E aí perguntaram para mim se eu preferia falar inglês ou espanhol. Eu falei, não, eu prefiro inglês. Espanhol, determinada... Eu não tenho tanto vocabulário quanto eu tenho no inglês. Então, pra mim é mais fácil conversar no inglês do que conversar no espanhol. Aí o cara virou pra mim e falou, mas você não mora no Brasil? Ou seja, a imagem que eles têm do Brasil, em termos, até em idioma, é engraçado isso aí, né? Mas você não mora no Brasil, lá não é o samba. Gente, veja, não é, o Brasil não é espanhol, apesar de ter o samba. A pessoa acha que conhece o Brasil assim, falando de samba, de futebol, samba, futebol, samba, carnaval, essa imagem da fora que as pessoas têm do Brasil. Mas eu acho que o Brasil tem uma marca boa, mundial. Todo mundo, quando fala sobre o Brasil, eles pensam, Brasil, uau, eu quero ir lá um dia. Mas nesse momento o Brasil tem um pouco turismo internacional, comparado com a quantidade de mas ainda sofre cidades um que ainda tem. Sofre um pouquinho em termos de credibilidade, né? Tá vendo, Dubai, né? É uma cidade, ela tem 5 vezes a quantidade de visitantes no ano do que o Brasil como país tem, cara. É absurdo. Uma loucura. Né? O que é que faz a pessoa não vir pro Brasil, que tem muito mais opções, mas ir pra Dubai? Primeiro item, segurança. Né? Então isso tem a ver com segurança. E a infraestrutura eu acho que pesa muito também, principalmente aqui pro Nordeste. Você não tem a quantidade de voo direto. Exato. Para alguns países. Você não tem Emirates, né? Não tem Emirates. Até mesmo para Nova York. Eu acho que no estado do Nordeste aqui não tem nenhum voo direto. Isso dificulta. O cara pensa, o cara considera na hora de... A gente que é daqui, quando a gente vai sair, a gente pensa nisso, né? né? Putz, pô, vou pra Dubai, vou ter que ir pra São Paulo, pra depois ir pra lá. Exato. Então vou ter que ir pra Portugal. É diferente quando a gente pensa num voo pra Lisboa, né? Pra gente que tá aqui no Nordeste vai... 6 horas e meia, rapidinho. 6 horas e meia eu tô lá, então é muito mais gostoso. Gente, nossa viagem pra Nova York, hein? Incrível, né? Uma agenda, pra mim, das principais agendas do ano. Mas eu acho que essa última agora foi legal, porque a gente andou muito de bike elétrica, né? A gente teve uma outra experiência em termos de mobilidade, sustentabilidade. Viu uma cidade daquela ali, que você... Com a infraestrutura você tem mais recente também, né? Tinha vezes que a gente olhava e fazia, gente, ó, não tá fazendo sentido a gente ir de carro, vamos é melhor de a gente ir de bike. Né? A gente vamos alugar tem uma bike. trânsito, né? E tem ponto de aluguel de bike, aquela bike elétrica assistida em todo lugar. Na maioria das vezes, ali no Midtown, é mais rápido ir de bike do que de Uber. Isso é do trânsito, né? Os chineses eles têm investido muito em bike elétrica. A maioria das bikes elétricas hoje que estão distribuídas no mundo são fabricadas na China, né? Hoje tudo é fabricado na China, mas é uma coisa que é interessante. Você vê o mercado de bikes elétricas nos Estados Unidos, na Europa, e esse movimento começando a acontecer aqui no Brasil. É verdade. Muito forte ali em Vitória, muito forte em São Paulo, Rio de Janeiro. Muito forte no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem aqueles scooters também. Tem. Exato. Mas aqui ainda não tem. Eu não tenho visto com
tanta frequência como nas capitais Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, até um pouco Curitiba. Naquela quantidade não tem. Não mas, tem, assim, mas você consegue ver isso. em João Pessoa, em Fortaleza, em Recife, você consegue ver. Eu acho que também por causa da infraestrutura que a gente ainda não tem. Mas uma coisa que a gente consegue observar, que pelo menos aconteceu em Portugal, eu pensava que primeiro se tinha a infraestrutura e depois vinha a mobilidade sustentável, né? Vinha as bikes elétricas, mas não. Em Portugal começou aquela onda de bicicleta, pô. O país ele teve que fazer um movimento de adaptação em termos de mobilidade, criou aquela estrutura que depois você consegue andar. Você consegue andar em Lisboa de bicicleta, né? Uma cidade extremamente antiga, mas você tem uma mobilidade bacana. Você vê que até em Nova York a infraestrutura é adaptada em algumas ruas. Não existia ciclovia, o cara criou a ciclovia ali numa determinada rua e funciona muito bem. Funciona muito bem. Fora aquele entorno lá que você está seguindo a península, que ali é uma infraestrutura incrível, mas assim, entre as ruas, né? Entre as avenidas ali, a gente vê que realmente ele foi um arranjo, né? Com certeza. Eles abriram uma via ali e o legal as pessoas respeitam. Eu creio muito nisso aqui para o Nordeste, para o Brasil, no modo geral. Eu acho que quanto mais bicicletas, quanto mais o pessoal quiser se mover, mais o governo ele vai estar atento a isso daí. Infelizmente, a gente ainda vê muito acidente, né? A gente desrespeitando ciclista. Então, isso acaba sendo triste. A gente vê todo ano, a gente sabe que vai ter um noticiário de um ciclista que foi morto. Isso é uma tristeza, cara. Coisa que a gente sabe que vai ver noticiário do Brasil todo ano. Enchente no Rio é um negócio impressionante. Todo ano a gente vai ver enchente no Rio, a gente vai ver um ciclista sendo morto, é um negócio absurdo. Absurdo. E quando não é todo ano, de ano em ano, é alguém levando uma mordida de tubarão em Boa Viagem. É um negócio assim. Será que a gente não já notou que tubarão morde em Boa Viagem, que tem chuva no Rio? Poxa, o Brasil ele precisa estar mais atento a essas coisas assim, a população de um modo geral. Mas enfim, eu acredito muito nesse tipo de mobilidade. A gente aqui tem crescido muito essa questão dos condomínios, né? Condomínio de casa. Então, poxa, é uma forma inteligente de você se mover internamente. Até lá, o próprio IB, que é um empreendimento desenvolvido aqui, né? Que vocês têm uma participação. Imagina, você se mover ali no IB de bicicleta elétrica, deve ser uma coisa extremamente incrível, gostosa, muito né? grande tem andar. E a gente tem visto a demanda crescendo muito, absurdamente. Como é algo novo, né? Procura bizarra aí, todo mundo querendo realmente entender como funciona. Poxa, será que eu vou ter que pedalar? E às vezes não, às vezes até a autonomia... Tem vários tipos, né? Tem alguns que você pode ir sem pedalar. E até a autonomia até de 60 km às vezes. Então, assim, 60 km é muita coisa. Dá para você ir trabalhar, dependendo da região, todos os dias, com muita tranquilidade. Essas pessoas em Natal, eles raramente andam nas ruas. Verdade. É só... Talvez em Ponta Negra um pouco. Você mora lá, mas não é uma cidade que é fácil andar. Em Londres, por exemplo, tem muita gente que só anda, porque lá também tem metro, tem essas bicicletas, tem carros elétricos, etc. Mas é uma pena que aqui, cada vez que estou aqui, eu estou sempre usando o carro ou o Uber. Não tem bicicleta, não tem... Não tem scooter, o metro. Verdade. Falta muita infraestrutura ainda, né? O que falta de estacionamento em Londres, falta de bicicleta elétrica e infraestrutura aqui, né, Darius? Tem um projeto agora, né, do Parque Linear aqui em Capim Macio. Eu acho que vai dar uma ajudada na mobilidade, pelo menos nessa região aqui de Capim Macio e Ponta Negra. Não vai ajudar muito, mas ainda assim a gente tem que... Legal, tá começando, acho que é o começo de um movimento, mas a gente tá falando aí de 4, 5 quilômetros, né? Então, muito assim, pouco para Natal, né? Para Natal, suportaria. Isso, para desafogar o trânsito, você pensar realmente em ponto de vista de infraestrutura, ainda precisa melhorar muito, mas que bom que tá começando. Tem alguns bairros que em Natal você já consegue circular totalmente de bicicleta, né? O bairro de Ponta Negra, ele tá todo o entorno dele tem ciclovias, obviamente com a infraestrutura que Rota do Sol, discutível. Por exemplo, tem muita gente indo lá no Rota do Sol. Muita gente de Ponta Negra até Pion. Vira e mexe, eu ando com os meus filhos ali na Rota do Sol de bicicleta. Putz, é um momento muito gostoso, muito especial. É uma sensação maravilhosa. É verdade. Eu chego em casa, Rafinha, todo dia me espera para andar de bicicleta. Todo dia. É a alegria dele.
Eu chego em sabe casa, como fazer ou não? ele fica assim, segurando assim na bicicleta e papai, deixa eu acelerar. Aí eu deixo ele acelerar, mas é muito gostoso, é uma brincadeira muito divertida. Cara, filho é um negócio muito gostoso, né? Bacana a gente e muda a forma da gente pensar, da gente ver o mundo, a gente dá uma desacelerada, né? Até a velocidade do carro diminui, que você pensa assim, pô, eu tenho que voltar para casa, né? Exato. Então eu tenho que ter mais segurança, mais responsabilidade. Um negócio muito gostoso mesmo. É.